As 7 taças amargas. A ira final de Deus no Apocalipse. Baseado no livro de Apocalipse, capítulo 16. Introdução. O clímax da escatologia cristã. No livro do Apocalipse, João de Patmos recebe uma visão extraordinária. Uma visão não apenas de eventos futuros, mas de juízos divinos completos e definitivos sobre a humanidade rebelde. Depois dos selos e das trombetas, que gradualmente anunciam e escancaram o julgamento de Deus, chegamos a algo ainda mais intenso: as 7 taças da ira de Deus. Essas taças representam o momento em que a paciência divina chega ao seu limite e a justiça perfeita de Deus é derramada sem restrições sobre o mundo. O contexto onde as taças se inserem. Antes de mergulharmos nas taças, precisamos entender sua posição narrativa. Primeiro, Deus revelou selos que marcavam diferentes aspectos da queda da humanidade e seus julgamentos. Depois, as trombetas anunciaram juízos parciais e progressivos. Agora, chegamos ao ápice. Juízos completos e sem restrições, conhecidos como as taças da ira de Deus. Elas são descritas em Apocalipse 16, onde 7 anjos recebem 7 taças para derramar sobre a terra. Significado teológico das taças. As taças não são meramente pragas físicas. Elas são expressões simbólicas do julgamento absoluto de Deus sobre a rebelião humana. Elas mostram a justiça de Deus. Ele julga não por capricho, mas de acordo com sua santidade. A consequência do pecado: aqueles que rejeitam a graça de Deus enfrentam sua ira. O fim da paciência divina: após séculos de misericórdia, a hora do juízo chegou. A proteção dos fiéis: Deus preserva os seus, mesmo no meio dos juízos. Taça 1. Sofrimento e feridas dolorosas. A primeira taça é derramada sobre a terra e causa feridas dolorosas nas pessoas que receberam a marca da besta e adoraram sua imagem. Aqui, a Bíblia mostra que aqueles que escolheram rejeitar Deus e seguir o anticristo, agora experimentam a consequência de sua escolha, um sofrimento físico e simbólico que reflete a corrupção de seus corações. Taça 2. O mar se torna sangue. A segunda taça transforma o mar em sangue, matando toda a vida marinha. Essa imagem ecoa o juízo do Egito em Êxodo, mas aqui de maneira universal. Não apenas uma parte, mas toda a criação aquática é afetada. A morte do mar simboliza a destruição total da vida e da ordem criada por Deus. Taça 3. Rios e fontes como sangue. Assim como o mar, agora rios e fontes de água doce se tornam sangue. A água é a fonte de vida para toda a civilização. Quando ela se torna sangue, vemos uma simbolização poderosa da morte espiritual e física, mostrando que Deus está retribuindo aqueles que derramaram o sangue dos santos e profetas. Taça 4. O sol arde a humanidade. Com a quarta taça, o sol recebe poder para queimar a humanidade com fogo intenso. Aquele que deveria sustentar a vida agora se torna instrumento de juízo. Mesmo assim, muitos que sofrem não se arrependem. Antes, continuam blasfemando contra Deus, mostrando a dureza dos corações humanos. Taça 5. O trono da besta em trevas. Nesta taça, o reino da besta é envolto em completa escuridão. Uma escuridão que simboliza tanto confusão espiritual quanto afastamento total de Deus. A escuridão representa a ausência de luz, tanto física quanto moral, sobre aqueles que adoraram o poder do mal. Taça 6. O caminho preparado para Armagedon. A sexta taça seca as águas do rio Eufrates, abrindo o caminho para as nações que se reúnem para a batalha final em Armagedon. Aqui vemos a preparação para um confronto espiritual e físico decisivo. O confronto entre o bem e o mal, entre Deus e as forças que resistem à sua vontade. Taça 7. Está consumado. A sétima taça é derramada no ar, e uma voz do templo declara: está consumado. Grandes terremotos, desintegração de cidades, desaparecimento de montanhas e ilhas e pedras de granizo gigantes caem do céu. Este é o clímax, a derrota total da rebelião contra Deus. Ainda assim, mesmo diante desse juízo imenso,
muitos ainda se recusam a se arrepender, preferindo culpar a Deus por seu sofrimento. Aspectos simbólicos e teológicos importantes. 1. Justiça e santidade de Deus. O julgamento não é arbitrário. É uma resposta perfeita à rejeição humana e à persistência no pecado. 2. Paralelo com o Antigo Testamento. As taças lembram as pragas do Egito, mostrando que Deus tem autoridade sobre a criação e sobre os ídolos humanos. 3. A vitória final de Cristo. Mesmo no meio do juízo, Deus está no controle e prepara o mundo para o retorno triunfante de Cristo. Aplicações para hoje. 1. O juízo é real. A Bíblia não apresenta as taças como mitos, mas como aviso sério. 2. Há misericórdia antes do juízo. Deus pacientemente chama a reflexão e arrependimento. 3. Confiar em Deus mesmo na adversidade. Os salvos são preservados, não por mérito próprio, mas pela graça divina. Conclusão. O segredo revelado. As 7 taças amargas são o ponto culminante da justiça de Deus contra a rebelião humana. Elas mostram que Deus é santíssimo, justo e paciente, mas que, inevitavelmente, o acusador será derrubado e a promessa de restauração final será cumprida com a volta de Cristo e a inauguração de um novo céu e uma nova terra. Este é o clímax da escatologia bíblica, um chamado ao arrependimento, uma advertência ao mundo e uma mensagem de esperança eterna para os que confiam em Deus.